dependência de Deus é você ter a certeza de que você tem algo garantido com Deus. É você ter a certeza de que você tem algo debaixo de uma garantia. Quando nós estamos com condições financeiras boas, nós temos a certeza absoluta que vai nos dar uma garantia. Quebra o carro, mas eu tenho uma garantia. Eu tenho um dinheiro ali para me poder guardado, reservado, para suprir essa necessidade. Acontece um problema dentro de casa e você precisa então estar quebrando tudo para arrumar tudo. Um problema ao qual vai ter que quebrar, vai ter que trocar cano, enfim, vai ter que pagar pedreiro, vai ter que gastar com mão de obra, vai ter que gastar com material. E aí você tem uma reserva, eu tenho uma garantia, eu tenho algo que me traz uma garantia. Aconteceu o problema, vai precisar fazer, mas eu tenho uma reserva, eu tenho uma garantia. Eu tenho uma reserva e essa reserva vai me dar um pouco de segurança. Os solteiros, e nós quando éramos solteiros, os casados, quando morávamos na casa do nosso pai e da nossa mãe, quando nós víamos alguma necessidade, automaticamente nós já procurava o recurso do pai, o recurso da mãe, porque nos dava uma certa garantia, porque sabíamos que o pai e a mãe ia ter uma solução para nos ajudar. Nós sabíamos que ia ter um refúgio, uma segurança ali, para poder estar nos ajudando naquilo que estávamos precisando. E agora eu começo a ver agora que na obra de Deus não é diferente. Na obra de Deus nós temos em Deus a nossa confiança. O salmista Davi menciona que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção e confiamos no Senhor Todo-Poderoso. Agora eu começo a ver agora que eu e você estamos alicerciados agora na confiança plena em Deus. E quando confiamos em Deus, temos que ter em mente que temos um depósito com Deus. Quando confiamos em Deus, temos que ter a certeza que em Deus nós temos a saída, o escape, a solução. Quando confiamos em Deus, aí é onde nós vamos olhar para as nossas condições limitadas e vamos dizer, eu não tenho condições, eu não consigo, não dá para me fazer, não tem como eu ir adiante, mas nós temos a confiança de que Deus tem condições, Deus pode, Deus faz. Aí nossa confiança está totalmente depositada em Deus. Quando nossa confiança está depositada em Deus, nós temos a certeza absoluta que o nosso cartão de crédito com Deus é a fé. E nós temos a certeza absoluta que a fé vai fazer com que se mova a montanha diante de nós. Quando nós temos a confiança em Deus, é porque nós sabemos que Deus trará sobre nós, através da fé, aquilo ao qual eu e você não temos condições alguma de obter. E agora eu começo a ver agora que Deus, Ele mostra para Moisés, que Moisés não precisava depender do sogro, Moisés não precisava depender do cunhado, Moisés não precisava depender de ninguém. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Moisés vai pedir ajuda para o cunhado, Moisés vai pedir ajuda para o sogro, Moisés vai pedir ajuda agora ajuda para os parentes da esposa. Moisés agora se encontra numa situação difícil. Moisés agora está vendo que agora não era só ele, a esposa e os filhos, mas agora era mais ou menos 3 milhões de vidas de pessoas que estavam sob o seu cuidado na caminhada no deserto. Porém Moisés agora ele fica com medo, ele teme agora, porque ele sabia que no deserto era perigoso. Ele sabia que no deserto não tinha recurso. Ele sabia que no deserto precisava de orientação e além de orientação precisava de resguardo. Sabe por quê? Porque no deserto era o local onde o povo era saqueado.
quando se atravessava de uma cidade para outra e tinha que atravessar o deserto, estava se correndo risco. Estava correndo risco dos salteadores, estava correndo risco dos ladrões. Quando se ia atravessar de um lugar para o outro no deserto, estava colocando a sua vida em risco, e além de colocar a sua vida em risco, estava colocando em risco tudo aquilo que você estava carregando junto contigo. Porque quando ia para o deserto, você ia encontrar no deserto ladrões que viriam em bandos. Eram em bandos que eles vinham. E em bando esses ladrões roubavam tudo o que os viajantes estavam trazendo. Em bando eles vinham e roubavam tudo ao qual eles estavam carregando. Em bandos eles vinham e destruíam tudo, levavam tudo e ainda levavam as mulheres ainda. Levavam as mulheres embora. Moisés sabia o risco ao qual ele estava correndo de entrar agora para o deserto. Além de ter os salteadores, os ladrões ao qual chegava no deserto, roubava tudo e levava ainda as mulheres e os filhos levavam como escravo. No deserto ainda tinha serpente, ainda tinha escorpião. No deserto ainda tinha animais silvestres que poderiam estar trazendo uma ameaça à segurança do povo. Além disso, o deserto era um lugar onde o sol era escaldante. O deserto era um local onde aumentava-se a temperatura, porque não havia sombra, não havia lugar para descanso. E o sol era escaldante. O deserto era um lugar de difícil permanência e dificuldade para se atravessar. De manhã cedo, o sol era escaldante, forte. À noite, frio. E Moisés sabia da dificuldade ao qual ele estaria passando no deserto. Moisés sabia que ele precisava de alguém para guiá-lo, para conduzi-lo, para protegê-lo no deserto. Tinha que ser alguém que conhecia o deserto. Tinha que ser alguém que conhecia a travessia do deserto, porque ele sabia dos riscos ao qual ele estava correndo com aquele povo no deserto. Ele sabia da dificuldade ao qual ele correria para estar atravessando o deserto. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Moisés, então, ele vai até o seu cunhado, ele vai até o seu sogro pedir ajuda. Pedir que eles venham estar guiando eles. Porque se eles se perdessem, se eles perdessem o rumo no deserto, ficaria mais perigoso ainda. Quanto mais tempo ele ficasse no deserto com o povo, mais perigo eles iam estar sem água. A comida ia acabar, a água ia acabar e não ia ter água no deserto, não teria comida no deserto. Sendo ameaçado pelos salteadores, pelos ladrões. Passando por situações difíceis da tempestade ao qual vinha de vento no deserto. A Bíblia Sagrada diz que Moisés vai lá e pede ajuda. Olha, eu preciso que vocês me ajudem, me guiem. Guie eu e este povo. E Moisés vai e diz ainda a eles: olha, vem conosco, nos guie a atravessar o deserto. Porque Deus fez promessa, o Senhor disse que vai nos dar. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a este povo. O Senhor prometeu coisas boas a Israel. Nos ajude a atravessar, vem conosco, porque nós vamos te dar também coisas boas, porque Deus falou que vai nos dar coisa boa. Então nos ajude a atravessar. Deus vai nos fazer coisas boas e vai nos dar coisas boas, e nós vamos te dar também. Porém o cunhado dele, o sogro dele, sabia coisa boa no deserto. Coisa boa no deserto. Se no deserto só tem coisas difíceis, ruins, se no deserto você tem que estar muito bem preparado e você vem falar para mim que Deus vai te dar coisas boas, vai dar coisas boas para esse povo, você vai nos dar. Tem muita gente que não acredita naquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida.
Melhora um pouquinho o microfone aqui para mim, senão vai acabar a mensagem e eu vou estar sem voz. Melhora o microfone aqui, melhora para mim